Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trazer para vocês essa receita maravilhosa de panetones caseiros para você fazer no seu Natal. E aqui, gente, nós vamos colocar 100 gramas de farinha ou 240 ml, que é a xícara, né? E a gente vai colocar 10 gramas de fermento biológico para pão. Tá? Vamos misturar primeiro e depois a gente adiciona 100 ml de água. Essa é a nossa esponja para a gente fazer a nossa massa de panetone. Nós vamos deixar ela descansar até dobrar de tamanho. O meu ficou por 30 minutos, tá? Mas se não dobrou de tamanho, espere mais um pouco, guarda ele em um lugar quente que ela vai crescer, tá? Aqui, essa receita é sem pressa, tá, gente? Então, não dá para fazer muito rápido. Aqui ela já tinha dobrado de tamanho. Eu vou adicionar 4 gemas, sem as claras, tá? Ela tá dissolvida assim porque eu gosto de tirar aquela película que dá um cheiro de ovo muito forte. 5 colheres de manteiga em temperatura ambiente, tá? Esse aqui eu tô usando é margarina, mas se tiver manteiga também pode usar. Pode ser com sal, sem sal, não vai interferir em nada, gente. Aqui eu tô colocando 100 gramas de açúcar ou 5 colheres de açúcar, se você quiser. Aqui eu tô colocando 100 ml de água. Gente, eu vou fazer na batedeira, tá? Mas se vocês quiserem fazer na mão, vocês também podem fazer. Demora um pouco mais, tá? Mas dá tudo certo. Aqui eu vou adicionar a essência de panetone, que não pode faltar, né? Então, eu tô utilizando essa colher aqui. Essa é uma colherzinha de sobremesa. Então, se vocês quiserem usar a colher de sopa, vocês usam só 2. Essa eu usei um pouco mais, tá? Então, aí a gente coloca todos os ingredientes juntos. Aí, logo antes de bater, eu coloco 2 xícaras de 240 ml, tá? Eu ia colocar 1,5 xícara, mas eu vi que precisava colocar o restante, aí eu coloquei. Então, são 2 xícaras de 240 ml, tá? De farinha de trigo. A gente dá uma misturada para não fazer uma bagunça na batedeira. E a gente vai levar para bater, tá, gente? Até ela ficar em ponto de velcro, que é aquela telinha que a massa não quebra. Aí nós vamos colocar na nossa batedeira. Vocês podem fazer isso, gente, também na mão, tá bom? Não tem problema. Quem não tiver batedeira pode fazer na mão. Gente, em velocidade média, tá? A gente vai batendo. É uma massa mole, é uma massa pegajosa mesmo, mas não pode colocar muita farinha de trigo, tá? Senão a massa vai ficar muito dura depois. A intenção é bater, a gente vai com paciência, aumenta um pouquinho a velocidade para poder misturar um pouco do trigo. E eu vou colocando um pouco mais de trigo, tá bom, gente? Eu vou colocando no processo que você vai vendo que o trigo, a massa tá ainda muito mole, vocês vão colocando um pouquinho, tá? Mas não coloca muito, vai colocando aos poucos. E a gente vai batendo com paciência. É bem mais prático, gente, fazer na batedeira, sabe? A questão de esforço no braço, porque ela tá sendo sovada aqui, tá? Esse ganchinho da batedeira, quem tiver batedeira planetária, esse ganchinho serve para bater massas pesadas, tá? Ela tá fazendo o trabalho que o nosso braço manual faz. Só que aqui com mais agilidade. E vamos batendo e vamos ver o ponto que vai chegar. Você pode parar, abre, estica com a mão mesmo para ver o ponto que a nossa massa tá chegando, tá bom? Olha, aqui ela já tá soltando das laterais. Ela tá chegando no ponto dela. Aí eu soltei mais um pouquinho, eu coloquei um pouquinho mais de farinha. Aí a gente para dar uma olhada, tá vendo? A gente estica com a mão, ela tá quase, mas ela ainda tá quebrando. Então, ainda não tá no ponto dela. Olha, gente, aqui ela já está ótima, olha. Ela já tá soltando de toda
a vasilha, tá? E ela é uma massa molinha mesmo. Agora nós vamos deixar descansar, tá? Vocês podem colocar papel filme e uma toalha. Aqui ela já dobrou de tamanho. Ela ficou 1 hora e alguns minutos descansando. Eu coloquei ela dentro do micro-ondas. Ela dobrou de tamanho, tá? Tem que ser uma vasilha grande. Eu passei manteiga. Gente, não usa óleo de jeito nenhum. Senão o seu panetone ele vai ressecar depois. Então, se não quiser passar farinha de trigo para não ficar muito duro, pode passar a manteiga, tá? Aqui ela já tá pronta. Eu só vou abrir ela e colocar o nosso chocolate chips. Esse é um chocolate fracionado, tá, gente? Não pode colocar o chocolate nobre. Aí nós vamos abrir e nós vamos colocar. Gente, assim ele é muito mais prático, ele é muito lindinho. Ele é bem pequenininho, são gotinhas mesmo, minúsculas de chocolate. É próprio para cookies, é próprio para panetones, tá? Então, assim, é um investimento bom. Quando a gente usa aquele maiô, não fica tão legal. A gente pode fazer decorações também por cima com ele. Aqui eu peguei uma espátula, porque a massa, ela é um pouquinho mole. Então, para auxiliar, e aí a gente vai misturar essa massa toda nesse chocolate, tá? Não pode deixar chocolate desse jeito assim, que senão não vai dar certo. Então, a gente tem que ir misturando. Ela é bem pegajosazinha mesmo, mas ela não vai grudar na nossa mão. Porque ela já tá no ponto dela certo já. Quando a massa chega no ponto, ela não gruda mais nas nossas mãos. E nessa massa, gente, ela vai me render 3 panetones de 500 gramas, tá bom? Então, a gente vai, mistura bem. Tá vendo que o chocolate ele já tá começando a ficar no meio da massa. E vamos misturando, sem pressa. Gente, o ideal é fazer essa massa durante o dia, tá? Porque o tempo, ele ajuda bastante a nossa massa crescer. Eu já percebi que quando eu faço durante a noite, ela cresce muito menos, mas durante o dia ela cresce bastante. Lembro da minha mãe que fazia pão e ela botava o pão para crescer no sol. E ficava pães enormes. Gente, aí eu vou cortar, que eu tava decidindo como é que eu ia cortar, né? Porque eu precisava que todas as partes ficassem com 400 gramas, né? Que eu ia fazer 3. Então, aí eu decidi fazer assim. Eu tirei as medidas de alguns que ficaram maiores, outros ficaram menores. Aí a gente vai acertando, fazendo bolinhas, sabe? Botando pra dentro assim, pra gente colocar dentro da nossa forma. E quando ele crescer, ele não vai ficar torto, ele vai ficar redondinho, tá? Então, se for pra vender, vocês colocam com muita delicadeza. Eu estava fazendo que meu marido queria experimentar e eu também estava com saudade de fazer panetones. Eu vou fazer para vender, tá? Esse foi só um experimento. Essa massa eu já trabalhava com ela, mas eu nunca gravei ela aqui no canal. Então, aí a gente vai acertando assim, não tem problema o chocolate ficar desse jeito, ele já não vai mais cair. E aí a gente vai acertando dentro das forminhas. Essa forminha é de 500 gramas. Se vocês quiserem fazer menos, com menos peso, tem forminhas de vários tamanhos. Eu gosto dessa porque essa é própria para venda mesmo, que é o tradicional do panetone de 500 gramas. A gente vai deixar agora, gente, dobrar de tamanho novamente. Ela vai crescer sim pela terceira vez, tá? E aí depois a gente vai levar para assar. Então, aqui, gente, ela já cresceu. Ela ficou descansando por 1 hora e meia, tá? Mas se vocês verem que precisa crescer um pouco mais, pode deixar crescer, não tem problema. Eu dei esse pique para poder crescer e ela não murchar. Aqui eles já estão prontos. Eu deixei assando por 35 minutos no forno a 180 graus, tá? Então, assim, não pode deixar